Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus, amém? A todos que estão aqui participando desse culto presencialmente e também os amados irmãos que estão acompanhando também pela internet. É uma alegria estar com os irmãos, é um privilégio pregar a palavra do Senhor, sempre, né? Sempre que nós temos oportunidade, procuramos fazer da melhor forma possível. De fato, eu acompanhei via internet alguns cultos, e, de fato, eu percebi que o pastor não prega de terno e gravata. E até pensei, bom, não vou de terno e gravata. Aí, na hora de colocar a vestimenta, minha esposa falou, não, vai de terno e gravata, é mais bonito, é mais elegante, né? E hoje o tempo está colaborando com isso, né? Afinal de contas, o tempo está ameno, né? Não está tão quente. Esse terno não é térmico. Ele esquenta no verão e esfria no inverno. Então, como o tempo tá gostoso, né? Então, seguindo a orientação da esposa, estamos aqui, mas com também alegria de servir, de participar, de abençoar os irmãos pela palavra de Deus. Amém? Esse ano que passou foi um ano muito atípico. Rasgou a agenda de todos nós. Nós estamos numa experiência de missionária, no final do ano de 2019, nós acompanhamos, de agosto até dezembro, a chegada do navio Logos Hope. O navio Logos Hope é um navio missionário com 450 missionários a bordo, de 67 países. É o maior navio missionário do mundo, transatlântico, né? Transcontinental, viaja o mundo inteiro. E a última vez que ele esteve em nosso país faz 20 anos. O navio Logos Hope é um grande investimento missionário. Nós estamos falando de milhões de investimento de dólares para manter esse navio, que é uma grande estratégia missionária. Uma coisa é você chegar com um missionário num país, chegar com 10 missionários, outra coisa é você chegar com 450 missionários de uma vez, sendo a maior biblioteca flutuante do mundo. Então nós tivemos uma visitação recorde. Em Santos deu 96.911 pessoas visitando, Rio de Janeiro foi mais de 120, e seguiu em todos os portos, Vitória, Salvador e Belém do Pará. Então, 5 portos, 4 meses, e olha, eu nunca ganhei tantas almas como naquele período. Não era pescaria de anzol, era pescaria com rede de barco profissional, com rede de pescaria industrial, vamos assim dizer. Porque era uma santa arapuca. As pessoas que entravam naquele navio, sem conhecer o Evangelho, acabavam conhecendo o Evangelho e tendo a possibilidade de tomar uma decisão por Cristo. Havia um roteiro chamado Estrada da Vida, que era a reprodução em quadros, com dramatização, com som e com painéis, reproduzindo a história do filho do pródigo. E os contatos com os missionários de várias nações, isso fazia com que a pessoa encontrasse um ambiente propício para entregar sua vida para Jesus. E nós tivemos a oportunidade de conversar com famílias inteiras, apresentar o plano da salvação, fazer o apelo e ter a resposta de pessoas até chorando, confessando Jesus, entregando sua vida para Jesus. Foi uma experiência maravilhosa. E nós pensávamos que isso ia continuar nesse ano que passou, mas a pandemia fez com que tudo isso fosse pausado, né? E nós estamos vendo agora as possibilidades de retorno, numa atividade ministerial, orem por isso, estamos orando, pedindo direcionamento ministerial para esse momento. Bom, me sinto em casa porque fui muito bem recebido pelo Lira, não só
quando cheguei aqui, mas pelas conversas pelo WhatsApp, né? Nós apresentamos uma certa dificuldade de transporte, nosso carro não está muito bom para pegar a estrada, e aí vimos várias possibilidades, e Deus abençoou e nos colocou o Carlos, nosso amigo, para nos ajudar. Então, eu quero agradecer o Carlos por propiciar esse transporte, o Lira também por nos hospedar essa noite, para amanhã cedo ir com o nosso irmão para Bragança e depois para Atibaia. Então, entendemos que tudo isso vai se transformar em bênção nessa noite. Amém? Para mim e para vocês também, e para aqueles que estão assistindo via internet. Vamos abrir nossas Bíblias, então, em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Efésios 2, 10. A carta aos Efésios é uma carta bastante singular. É uma carta que foi direcionada não só para a igreja, os crentes em Éfeso, mas para outras várias igrejas. Isso se dá pelo fato de que no texto original não tem, nos melhores manuscritos, não tem a palavra aos Efésios ou a cidade de Éfeso. É como se deixasse uma lacuna para ser preenchido a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a região da Galácia. Então, era uma carta que circulou. Intencionalmente, Paulo, então, escreveu esse texto. Ele está preso em Roma. Ele escreve também para dar resposta aos crentes que estavam desanimados, preocupados com a situação. Afinal de contas, o maior pregador do Evangelho estava preso, e agora, como vai ser o anúncio da palavra? E Paulo diz que tudo isso faz parte do propósito, do plano de Deus, dos desígnios eternos de Deus. Que, afinal de contas, quem faz a obra é Deus. E Deus usa os instrumentos que Ele elege para isso. E nós vemos uma carta que traz o mosaico da teologia cristã. Calvino, por exemplo, a carta predileta de Calvino era Efésios. Efésios também tem essa ideia de que não é uma carta direcionada apenas a uma igreja, embora que todas as outras cartas se transformaram em cartas universais e parte do Novo Testamento, mas já na sua intencionalidade de ser escrita, ela foi escrita para alcançar todas as igrejas. Portanto, a leitura, o estudo da carta aos Efésios também serve a esta igreja. Amém? Como todas as igrejas cristãs. E também tem um fato interessante. O apóstolo Paulo, como de costume, ele não termina em Efésios com uma saudação pessoal. A saudação, se você for ver lá no último versículo do capítulo 6 de Efésios, ele traz uma saudação geral a todos aqueles que creem, né? Quando nós lemos então o versículo 10 do capítulo 2, diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Eu tenho aqui uma outra versão atualizada, na linguagem mais próxima do nosso dia a dia, que diz assim: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Esse versículo, ele fala de uma realidade que temos em Cristo Jesus. Nós, como parte da humanidade, nós estamos numa situação de condenação. E o apóstolo Paulo pontua isso muito claramente, quando ele fala em Romanos, no capítulo de 1 a 3, sobre o aspecto da condenação da humanidade.
No capítulo 1, ele fala sobre a condenação das nações, dos gentios. E a condenação se dá, os gentios estão no banco dos réus, as nações estão no banco dos réus, porque os povos, eles praticam a idolatria. E não só os povos, mas nós temos muitos aspectos também de idolatria. A humanidade está no banco dos réus, porque além da idolatria, a imoralidade. E é interessante como nós vemos isso na nossa sociedade, e em todas as sociedades, em todas as gerações, nós vemos essa questão da idolatria e da imoralidade. Mas também os judeus pecaram porque foram idólatras. Aliás, foram hipócritas. E foram orgulhosos porque não receberam a justiça de Deus. E no final ele conclui que todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia. Então o resumo do Evangelho é: mas Deus, vírgula, transforma o cenário da humanidade. E nos chama para uma realidade fora da condenação. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Justificados pela fé, temos paz, não de Deus, mas a paz com Deus. A paz de Deus é atributiva, a paz com Deus é relacional. E aqui esse versículo fala o seguinte: pois somos o quê? Feitura. A palavra feitura no texto original é poema. Não sei se foi a intenção do apóstolo Paulo, mas poema, o que é um poema? É algo belo. Aqui Paulo está dizendo que a igreja, eu e você, nós somos uma feitura de Deus, uma obra-prima de Deus. Olha que interessante. Agora, olhando essa palavra no português, na forma que está na Bíblia, na nossa Bíblia, em várias versões, eu creio que vários de vocês têm em sua Bíblia a palavra feitura. Outros têm obra de arte, outros têm outras palavras semelhantes, sinônimas a essa. Mas me chamou a atenção essa palavra feitura. Se nós olharmos essa palavra, se nós tirarmos uma letra, ela se transforma em algo contrário. Se nós tirarmos a letra T, fica feiura. Meu irmão, minha irmã, você tem sido uma feitura de Deus? Ou você tem sido uma feiura? Estou falando a nível espiritual, não estou falando a nível físico, de aparência física ou intelectual, mas estou falando aqui no esboço que o texto nos traz, que nós estamos nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo Paulo afirma que nós somos uma feitura, uma obra de arte, criada por Deus. É interessante que o nosso Deus ele tem um senso de beleza. Basta olhar para a criação, e nós vemos quantas cores, quantas formas, quantas coisas bonitas que Deus criou. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é uma obra-prima de Deus. Conta-se a história de um museu em Roma, e esse museu era um museu muito antigo, e trocou a direção do museu, e esse novo diretor resolveu fazer uma limpeza, uma faxina geral, e contratou uma empresa terceirizada de limpeza para fazer uma varredura, para identificar os objetos que deveriam ir para a caçamba, para o lixo, e os objetos que deveriam ainda ocupar o espaço daquele museu. Só que a análise final do que era obra de arte e do que era lixo, era prerrogativa do diretor daquele museu. E ele fez que essa prerrogativa fizesse parte do contrato assinado com essa empresa
terceirizada de limpeza daquele ambiente. Pois bem, aquela empresa começou então a limpar, vários funcionários começaram a fazer ali, a empresa dedicou um tempo para fazer toda a limpeza daquele museu, para repaginar aquele museu, para trazer algo que atraísse as pessoas, porque ninguém mais estava visitando aquele museu, porque nada de novo, nada de extraordinário, nada de obra de arte, aquele museu por muitos anos tinha apresentado à sociedade. E o diretor estava preocupado com essa realidade, queria transformar aquele cenário. E aí então, quando os funcionários começaram a limpar vários dos quartos, das salas, dos ambientes daquele museu, eles encontraram um quadro, e esse quadro estava sujo, estava com bolor, estava sem moldura, estava arranhado. E num primeiro momento, para quem olhasse para aquele quadro, não via beleza nenhuma. E então o funcionário, no seu instinto de limpeza, já foi colocando na caçamba. Quando o supervisor viu, falei, para com isso, não, você não pode fazer isso. A prerrogativa é do diretor, de analisar se é a obra de arte ou se é uma feitura ou se é uma feiura. Então levou lá para o diretor, e o diretor olhou, também não viu muita beleza, mas ligou para o filho era especialista em recuperação de obra de arte. E o filho então levou aquele quadro sujo, arranhado, com bolor, sem moldura, para o seu ateliê. E começou então a trabalhar naquele quadro, e começou então com o uso de computador para ver as cores, para material químico, líquido para tirar as ranhaduras, tirar o bolor, tirar a sujeira. Enquanto ele estava trabalhando naquele quadro, ele viu que aquele quadro tinha traços firmes e cores que começaram a saltar aos olhos. Então ele, fazendo esse trabalho, tirando a arranhadura, tirando a sujeira, ele começou então a concentrar mais tempo naquele trabalho, naquele quadro, fazendo o trabalho que ele tinha que fazer, e ele viu que era um quadro muito bonito, mas o que chama a atenção, ao ponto de ligar para o pai, foi o seguinte: à medida que ele foi tirando a sujeira, arranhadura e bolor do lado inferior direito do quadro, ele viu que começou a aparecer uma assinatura. Apareceu a letra M, depois apareceu a letra I, depois a letra G, depois a letra U. O quadro era de Michelangelo. Por uma razão desconhecida, aquele quadro foi colocado do lado, e o tempo passou, e ninguém cuidou daquela obra-prima, daquela obra de arte, e aquilo foi ganhando sujeira, bolor, estava no lugar não próprio para aquele quadro, e aquele quadro foi pegando aspectos de feiura e não de feitura. E aí o filho ligou para o pai, para o diretor, entusiasmado: pai, chama a coletiva da imprensa, nós resgatamos um quadro de Michelangelo. Pai, esse quadro vale milhões e milhões de dólares. Vamos apresentá-lo ao mundo. E o fizeram numa coletiva da imprensa. O que essa história tem a ver com esse texto? Vamos fazer aqui algumas aplicações, algumas analogias. O diretor do museu é Deus, Deus Pai. O quadro velho, sujo, arranhado, sem moldura, é o ser humano. Éramos nós, antes de conhecer a Cristo. O filho do diretor do museu é Jesus, o maior especialista em recuperar vidas humanas. E Jesus usa um material líquido, que é o seu próprio sangue. E o sangue de Jesus nos purifica, nos lava, nos ressuscita, faz com que a imago Dei, a imagem e semelhança de Deus, que é a assinatura, resplandeça, comece a brilhar. E nós passamos a ser, em vez de feiuras, nós passamos a ser feituras de Deus. Meu irmão, a palavra de Deus diz que você, que crê em Jesus, que nasceu de novo, que foi lavado com o sangue de Jesus, você não é uma feiura,
Você é uma feitura de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. A igreja é uma obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras. As boas obras, vocês sabem, não é para salvação. Mas quem é salvo, pratica boas obras. As boas obras não resultam na salvação, porém, a salvação resulta em boas obras. É isso que o texto diz. Pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Há uma finalidade, há um propósito. Portanto, meu irmão, não se contente em apenas ser membro da igreja. É muito pouco. Não se contente apenas em ser dizimista. Ainda é muito pouco. Porque nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele chega a essa conclusão de que nós somos feitura de Deus, que nós somos obra-prima de Deus, por 3 razões. Primeira razão, abra sua Bíblia, ainda em Efésios, agora no texto de capítulo 1, versículo 20 em diante. Capítulo 1 de Efésios, a partir do verso 20, nos apresenta a razão que nós somos corpo de Cristo, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas estas coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmãos, esse texto é de uma profundeza espiritual, celestial, que nós não fazemos ideia. Só iremos entender esse texto na eternidade. Eu já tentei percustar esse texto, aprofundar nesse texto, mas é um texto que fala de tantas coisas que não nos é perceptíveis, que foge ao entendimento da complexidade, da profundidade desse texto, dessa riqueza maravilhosa que é Cristo. E a obra-prima de Deus, que é a igreja de Jesus, que é o corpo de Cristo. Nós estamos falando de altos níveis de espiritualidade, de maturidade cristã. Nós estamos falando de pessoas que têm um pensamento espiritual, que têm a mente de Cristo, que têm um pensamento bíblico, pessoas que são agora com entendimento e maturidade, que exercem os dons espirituais. O corpo de Cristo funcionando na terra. Sabe o que é isso? No Antigo Testamento, Deus agia através de determinada pessoa, determinado tempo, determinada obra. Quando Jesus vem ao mundo, Jesus encarna, é a encarnação de Deus, é o próprio Deus vivo, o Emanuel em nosso meio. Deus passa a ter rosto, Deus passa a ter pernas, Deus passa a ter braços, Deus passa a ter suor, Deus passa a ter fome. Isso é um mistério também. A encarnação, Deus, Criador do universo, agora presente na matéria, na vida humana, e para sempre Jesus é plenamente Deus, plenamente homem. Mas aí um outro mistério, a igreja. Deus então, ele democratiza, ele expande, ele amplifica a presença dele no mundo através dos cristãos. Através de você que está nos assistindo, que crê em Jesus,
Nós somos a representação, nós somos o corpo de Cristo. Olha que mistério é esse. Então, se no Antigo Testamento determinada pessoa, determinada obra, determinado tempo, no Novo Testamento é para todos que creem, para a multiplicidade de dons e ministérios e até a volta de Jesus. Olha como ganha amplitude em democracia, em presença de Deus entre as nações. Permita-me fazer um comentário, uma observação que eu sempre faço quando eu vou visitar igrejas. Além da boa recepção que eu tive, eu olhei aqui para essa estrutura. E sabe a conclusão que eu cheguei? Por ter acompanhado desde a fundação, assim, à distância, né? Mas sabendo as histórias, conversando com o pastor Charles e tal, é uma estrutura funcional, é uma estrutura simples, tem nada de luxuoso, mas algo bonito, algo bem feito, algo funcional, que serve bem a uma comunidade cristã, numa cidade, mas não tem nada de luxo. Se vocês perceberem, a mesma característica da Piba. A Piba até hoje se reúne num galpão, com um chão assim que não tem nada de... eu já vi igrejas que tem mármores, tem até mármore Carrara. E os irmãos têm uma estrutura simples, funcional, bonita, que foi conquistada pela fé. Então, glória a Deus por isso. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o que vale mais para Deus não são os mármores nas fachadas dos templos evangélicos, mas são pedras vivas entre as nações. O mais importante não é a estrutura luxuosa de um templo religioso evangélico, mas é aqueles que frequentam esse ambiente e que podem investir para que o reino de Deus se propague, se expanda e que o nome de Deus seja conhecido além das nações. Por falar nisso, irmãos, como uma experiência missionária, eu posso dizer com muita segurança que nós precisamos mudar a chave do entendimento, do investimento em missões, e eu estou falando isso da igreja brasileira. Nós temos, como evangélicos brasileiros, investido muito pouco. Aliás, não temos tido investimento. Isso eu estou falando no aspecto amplo, geral, panorâmico. Não sei a realidade de investimento desta igreja, mas eu quero dizer do quadro geral. Por exemplo, nosso maior desafio missionário hoje são os muçulmanos. Nós estamos falando de um contingente de pessoas de 1,6 bilhão de pessoas. A maioria dos povos não alcançados são os povos muçulmanos. A maioria dos povos não alcançados isolados são muçulmanos. A maioria dos povos não alcançados que não tem Bíblia, um versículo sequer em sua língua nativa, que não tem missionário, que não tem igreja e não tem cristão conhecido, a maioria são povos muçulmanos. Os povos muçulmanos não alcançados são aqueles que têm no máximo 2% da população cristã. Esse percentual não é suficiente para que eles evangelizem a si mesmos, a própria nação. Então precisa de ajuda internacional. Então tem muita igreja investindo em estrutura física, que é temporária, porque quando tiver o arrebatamento da igreja, meu irmão, quem vai usar isso aqui vai ser o anticristo. Quem vai usar o templo evangélico vai ser o anticristo. Então, é falta de entendimento investir em uma estrutura local luxuosa e deixar de investir em missões. É um contrassenso. Mas voltando aqui à exposição de Efésios, a primeira razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós somos uma obra-prima de Deus, uma feitura de Deus, que somos aquele quadro resgatado. Também me permita uma certa analogia. Nós também somos aqueles funcionários daquela empresa de limpeza, que não temos autoridade de dizer assim, esse não vai se salvar, aquele não merece, aquele outro não merece, aquele não.
nós devemos levar todos ao Pai. E o Pai encaminhará Jesus Cristo. Até mesmo as pessoas que estão à margem da sociedade. Até mesmo aquelas pessoas que não têm moldura, não têm referência. Pessoas que estão sujas pelo pecado. Pessoas que estão arranhadas pela vida. Pessoas que estão com bolor porque não tem mais razão de viver. Talvez você era um deste. Eu era uma dessas pessoas. E tem muita gente que está nessa mesma situação, que está esperando que aqueles que já foram transformados levem essas pessoas ao Pai. E o Pai levará Cristo, o maior especialista em recuperação de vidas humanas. A segunda razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós somos uma feitura e não uma feiura, está no capítulo 3, versículo 10. Acompanhem comigo também a leitura, por gentileza. Efésios 3:10, diz assim o texto da palavra do Senhor. Para que, pela igreja, de novo, igreja, corpo de Cristo, agora de novo, igreja. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, vírgula, dos principados e potestades nos lugares celestiais. Multiforme sabedoria de Deus. A igreja é uma obra-prima de Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é uma obra-prima de Deus, porque a igreja é a sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus. Sabe o que é isso? É a multiplicidade de dons e ministérios. Não existe crente desdondado. Onde você arrumou essa palavra, pastor? Sei. Ou seja, não existe crente sem dom espiritual. Na pior das hipóteses, você tem um dom espiritual, pelo menos. Você já descobriu o seu dom espiritual? Ou seus dons espirituais? Você que já descobriu seus dons espirituais, você tem desenvolvido seus dons espirituais em ministérios do reino de Deus, da igreja do reino de Deus? Você que já descobriu seus dons espirituais, você tem desenvolvido, você tem colocado em prática os dons espirituais? Pastor, mas como que é esse negócio de dom espiritual? O que é dom espiritual? Dons espirituais é a capacitação sobrenatural do Espírito Santo que concede àqueles que creem, que Ele mesmo distribui, o Espírito Santo distribui a quem quer, os dons que Ele quer distribuir para as pessoas, para que nós tenhamos uma performance que vai além daquilo que uma sociedade humana possa fazer. Porque tem coisas que só a igreja pode fazer, nenhuma ONG pode fazer. O ramo da eternidade pertence à igreja. O ramo da transformação espiritual pertence à igreja. O ramo das coisas celestiais pertence à igreja. E a igreja é uma grande bênção para o mundo. A sociedade tenta dizer que não. A sociedade não dá valor a isso. Mas Jesus Cristo dá. E Jesus Cristo já deu presentes maravilhosos para cada um de nós, que são dons espirituais. Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? Romanos 12, primeira lista de dons espirituais. Segunda lista de dons espirituais, 1 Coríntios 12 a 14. Aparece a lista, aparece lá as aplicações, depois aparece como deve fazer na igreja. A prática dos dons espirituais na igreja. Então, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14. Depois vem Efésios 4, 11. E a última lista de dons espirituais é 1 Pedro 4, 10. Como está sendo gravado, depois se você quiser
Você pode pegar nota revendo essa mensagem. E ali você vai encontrar informações preciosas sobre dons espirituais. Como que eu faço para descobrir o dom espiritual, para que eu contribua com essa realidade espiritual de que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, aos principados e potestades nas regiões celestiais? Primeiro, se envolva com os trabalhos da igreja. Se envolva com os ministérios da igreja. Porque você só vai saber se você tem um dom de ensino se você começar a participar da IBD e também se voluntariar para ser professor. Ah, mas minha igreja tem muitos professores, os professores são pastores, são formados, tal. Procure ensinar alguém. Procure talvez as crianças, procure ensinar os adolescentes, procure transmitir a alguém. Como que eu sei se eu tenho o dom da evangelização? Evangelize, comece a evangelizar. Porque se você, ao fazer determinadas obras dos ministérios, que são muitos ministérios na igreja, e se você tiver 3 percepções, muito provavelmente você vai ter esse dom espiritual. Primeira percepção, alegria. Quem tem um dom espiritual, quando vai fazer algo com o seu dom espiritual, na força do Espírito Santo, ele sente prazer, alegria. Segundo, resultados. Porque aquele que desenvolve o ministério com o dom espiritual, existem os resultados espirituais. Terceiro, reconhecimento da igreja. Se tiver essas 3 percepções, esses 3 elementos, muito provavelmente você vai ter esse dom espiritual. Então invista nisso. Então desenvolva isso. Então coloque em prática no ministério. Terceiro e último lugar. Então, se a igreja é uma feitura, a Bíblia diz que você é uma feitura. É uma obra-prima de Deus, criada em Cristo Jesus para as boas obras, que Deus preparou antes da fundação do mundo. Deus planejou tudo isso. E o resultado disso vai ser para a eternidade futura, como nós vamos ver. Só me permita uma outra ilustração, antes de ir para a terceira razão pela qual o apóstolo Paulo diz que nós somos uma obra-prima de Deus. Conta-se a história de uma vila, uma das muitas vilas na China, nas suas mais diversas geografias. Em particular, havia uma vila que tinha escassez de água. Não sei se os irmãos sabem, mas os batistas brasileiros investiram na manutenção de missionário que é doutor em geologia e que ajudou a descobrir água em muitos lugares na China, né? É o missionário da Wei, né? Doutor nesse assunto, tal. Então ele foi uma bênção para muitos lugares lá na China. Mas havia uma vila muito pobre que tinha escassez de água. E essa vila ficava num vale. No alto da montanha havia uma fonte de uma água muito boa. E eles tinham que buscar essa água, como nós vemos em muitas realidades do mundo. O que nós temos em abundância, em muitos lugares tem escassez, que é a questão da água. A água é uma joia, é um recurso natural que nós não temos ideia do valor. Eu estive na Venezuela. Na Venezuela é mais barato gasolina do que água. Em algumas outras realidades, a água é caríssimo. E é muito difícil de encontrar. Colheitas se perdem por falta de água. Dizem que as guerras não serão por conta do petróleo no futuro, mas serão por falta e por busca de água. Bom, enfim. Então, o que acontece? O missionário observou algo interessante. Pela geografia daquele local, lógico, eles não tinham dinheiro para cavar um poço artesiano. Então, e também um poço que a gente chama caipira, né, um poço simples, não era possível, porque a água estava metros e metros
ainda para encontrar um lençol d'água, uma veia de água no subsolo. Mas havia essa fonte de água cristalina lá no pé da montanha. E o missionário observou que havia próximo àquela vila, uma plantação enorme de bambus. Sabe aqueles bambus mais grossos, né, que até se usam para fazer móveis e tudo mais? E ele falou assim, olha, por que vocês não pegam, cortam os bambus, tiram, né, o miolo, e um bambu com o outro, com cipó mesmo, tal. E eles fizeram isso. E toda a vila se mobilizou, fizeram mutirão. Então os homens foram lá cortar os bambus, as mulheres foram tirando lá o miolo, os homens foram amarrando tal, e quilômetros. E a geografia permitia que a água via por osmose e chegava naquela vila. Nunca mais eles tiveram problema de falta d'água. O bambuzal é a igreja. A igreja que faz o transporte das bênçãos celestiais para um mundo carente, para um mundo com falta de água cristalina, de água que abençoa. Porque Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva a jorrar para a vida eterna. Então, olha a importância da igreja. Percebe que tudo isso no aspecto espiritual. A grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Quando não haverá mais aqueles que são luz do mundo e sal da terra. E aí o mundo será entregue ao anticristo. O Espírito Santo também não estará mais. Então, nesse período da tribulação e da grande tribulação, vai virar um inferno na terra. E o mundo só não é pior, irmãos, porque a graça de Deus se manifesta em homens e mulheres que são transformados pelo Evangelho de Jesus e passam a ser bênção para a sociedade. Pais de família que gastavam dinheiro com aquilo que não era pão, são transformados e agora começam a investir no estudo dos filhos. Quantas gerações foram transformadas por conta de pessoas que puderam ouvir o Evangelho, de pregadores fiéis à palavra, de igrejas e testemunho de cristãos. Não apenas para colocar uma camiseta com uma frase gospel, mas viver a vida que a realidade espiritual requer. A terceira e última razão está lá no capítulo 3, no final, a partir do verso 20, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Nesse amém, finalizando o capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito da nossa posição em Cristo, da nossa realidade, que somos um povo especial, não porque merecemos, mas pela graça e misericórdia de Deus, para o louvor da sua glória na eternidade. Você percebe que aparece de novo a palavra igreja? Então a igreja é uma obra-prima de Deus, uma feitura de Deus. Por quê? Porque ela é o corpo de Cristo. A igreja é feitura de Deus, obra-prima de Deus, porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. E aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é uma obra-prima de Deus, porque a igreja é o louvor da glória de Deus. Olha só, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus. A glória de Deus se processa através da igreja, através de Cristo.
E não é só apenas o momento dos cânticos, do momento de louvor, das músicas da igreja. Aqui são ações que a igreja realiza no mundo. Aqui são boas obras que ele fala no versículo 10, que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso sim glorifica a Deus. Que tudo tem a ver com a glória de Deus, nada tem a ver com a gente. Nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Na quinta-feira, no culto doméstico, culto da família, nós cantamos um cântico antigo que falava, e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor para a sua glória. Então Deus mandou Jesus para reverter essa história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Jesus sofreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Jesus morreu para nos salvar, para o louvor da sua glória. Ressuscitou e vive está para receber a sua glória. Então tudo tem a ver com a glória de Deus. Nós existimos para a glória de Deus. Todas as coisas são para a glória de Deus. Uma última história para ilustrar essa realidade espiritual. Num festival de música em Amsterdã, já por várias edições, uma vez por ano, eles tinham um grande apreço por um artista, um violinista, que ele tocava as mais lindas músicas com seu violino, alguns acompanhamentos, e ele tocava com tanta maestria que as pessoas ficavam em êxtase de ouvir aquelas músicas, aquela performance. Então, na agenda desse festival, de novo eles iam receber, e com muito entusiasmo, os ingressos, um mês antes já foram todos vendidos, não havia mais lugar para aquele ambiente, antes da pandemia, evidentemente. E então, o violinista que já conhecia a cidade, sabia o trânsito, né? Aqui em Serra Negra nós pegamos um pouco de trânsito, não sei porquê, não pegamos lá, mas pegamos aqui em Serra Negra, ali no centro, né? Talvez a chegada ou saída de turistas, enfim. Mas então aquele violinista orientou lá o Uber, né, para que fosse para um caminho alternativo para chegar nas mediações atrás do museu, pelas ruas principais, né, e assim o fez. O motorista então seguiu essa orientação, aquele violinista conhecia bem a cidade, e aí então, lá chegando já nas propriedades lá do entorno do museu, do teatro daquela cidade, ele observou que havia um pedinte, um mendigo ali com chapéu, pedindo esmola. Até aí tudo bem, uma cena comum, urbana, mas o que chamou a atenção é que aquela pessoa que estava ali na sarjeta, com roupa suja, velha, rasgada, ele estava com um violino. E o violino mais caro do mundo, Stradivarius. E aí o violinista pediu para o uberista, para. Ô, doutor, mas você vai descer? Não, está aqui, ó, quanto foi e tal. E ele ficou interessado em saber como que aquela pessoa estava usando aquele objeto tão caro, tão valioso. São poucas edições. Ele ficou curioso, como que a pessoa estava com aquele instrumento tão valioso. E aí ele desceu e falou assim, você pode tocar um pouquinho para me ver como você toca e tal? Ah, sim, eu sou bom nisso. Eu toco aqui já há muito tempo e tal. Ah, é? Me toca aí uma canção, uma música clássica aí e tal. E aí ele pegou o violino de qualquer jeito. Trom, 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 trom. O que você está fazendo? Você está estragando as cordas, você está... O violino é meu, eu faço dele o que eu quero. Não é da sua conta.
mendigo mal educado, né? Não, me desculpa, senhor, não quis te ofender, não foi essa a minha intenção. Mas você sabe que você está com um objeto caríssimo nas mãos? Eu sei, é meu, herdei do meu pai era músico, tal, né, história longa. Então eu vim parar aqui nesse lugar, nessa cidade, e agora estou vivendo aí de donativos. Mas você não está nada a ver com a minha vida, fica... Não, senhor, não quero nada disso. Olha, você me deixa tocar um pouco desse violino? Você quer me vender esse violino? Eu te dou aí quanto você pedir. Em euros. Não, você está querendo levar meu bem precioso, você está querendo aproveitar da minha situação. Não, eu nem sei se você realmente disse que você disse que é músico, mas está andando por aqui. Eu sei que tem um violinista que vai vir pela frente lá, tá o cartaz lá, o outdoor, mas não sei, não te conheço. Eu posso usar o seu violino e mostrar que eu sou violinista? Tá bom. Aí o violinista pegou o violino, acertou nos ombros, afinou as cordas e começou. Tan tan tararam tan 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 tararam tan 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 tararam tan tan. Primavera de Vivaldi. As pessoas que estavam na fila ouviram essa música, ouviram, e ele foi tocando outras músicas, outras canções e músicas clássicas, e aí permeou o ar, e as pessoas então foram em direção do som, e tinha uma multidão ao redor do mendigo, do violinista, e o mendigo não perdeu tempo, já foi com o chapéu pegar os donativos. Que essa história tem a ver para fechar essa mensagem? Com Efésios, que nós somos obra-prima de Deus, que nós somos feitura em Cristo Jesus. O violino é nossa vida. Nossa vida é um bem precioso. E muitas vezes nós somos a sarjeta espiritual, mendigando as bênçãos de Deus. Pensando que as bênçãos de Deus são bênçãos puramente materiais. E aí vem os pregadores da teologia da prosperidade, exploram isso, que é ganância do ser humano, e prometendo os bens materiais, se enriquecendo à custa disso. Essa é uma realidade do Evangelho no Brasil, infelizmente. E não fala das riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Afinal de contas, nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas muitas vezes nós estamos lá na sarjeta. E aí nós estamos assim com a nossa vida. Trom, 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 trom. Sabe o que acontece? Em vez de atrair as pessoas, afasta as pessoas. Porque ninguém quer ouvir algo ruidoso. Ninguém quer ver algo feio, uma feiura. As pessoas querem ouvir algo, isso a nível espiritual, que faça sentido na vida delas. Que não seja permeado de religião, de legalismo, de coisas que não pertencem ao Evangelho, mas que seja o Evangelho puro. Mas para que a nossa vida seja, em vez de ser drom, 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 passe a ser tan, tan, tararam, tan, 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 tararam, tan, tan, tan. Sabe qual é o segredo? Entrega a sua vida ao violinista. Quem é o violinista? Jesus Cristo. Ele sabe como tocar a nossa vida. Ele sabe como acertar as cordas. Mas muitas vezes nós não queremos isso. E nós somos mal educados com Deus. Quando Deus quer se aproximar de nós, Deus, esse quartinho aqui ninguém mexe.
Deus, o meu celular está com senha. O senhor não pode saber o que eu estou aqui vendo no celular. Deus, os meus pensamentos são meus. Deus, as minhas ambições são minhas. É minha vida. Como aquele mendigo falou para o artista. O que isso tem a ver com a minha vida, cara? Mas quando nós falamos assim, Deus, está aqui, ó. Ele sabe. Deus, entra no quarto. Tira a sujeira. Tira os meus pensamentos. Ó, o Senhor sabe o que eu penso. O Senhor sabe a direção dos meus olhos. O Senhor sabe, mas eu quero confessar para o Senhor. O Senhor me livrar disso, me libertar disso. Porque eu não quero ser uma feiura. Eu quero ser uma feitura. Eu não quero produzir um ruído para afastar as pessoas. Já viu aquelas pessoas que afastam pessoas? Já viu aquelas pessoas mal-humoradas? Já viu aquelas pessoas que vêm no domingo na igreja, cantam louvores a Deus e começa uma segunda-feira horrível? Isso afasta as pessoas. Porque sabe o que traz bom testemunho no ambiente de trabalho, no ambiente de negócio, no ambiente do dia a dia? É que apesar da pandemia, apesar das tribulações, apesar de tudo que aconteça na vida do ser humano comum, a pessoa encontra felicidade e alegria que vem de dentro para fora e não vem das circunstâncias. Isso traz bom testemunho. Isso faz com que atrai as pessoas, porque as pessoas, no mínimo, vão ficar curiosas. Mas espera aí, qual é o segredo dessa pessoa? Todo mundo está chorando aí por conta da pandemia, reclamando de tudo, mas aquela pessoa, pode ser que no primeiro momento as pessoas não reconheçam, mas no dia que apertar o calo, que surgir uma situação, eles vão chegar para você e falar assim, olha, ore por mim, leve meu nome para orar, para a sua igreja orar. Nós somos uma obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Irmão, comece esse ano com uma nova perspectiva. Não há algo que você ainda precisa alcançar, você já tem. É só colocar em prática. É só deixar Deus trabalhar na sua vida. Porque você já passou, você que é crente. E eu quero aqui fazer 2 apelos. Primeiro apelo, para aqueles que ainda não foram transformados, que ainda se sente um quadro sujo, arranhado, com bolores, sem moldura. E estou falando para você que está aqui presente, não conheço a vida de ninguém, e também aqueles que estão assistindo via internet, afinal de contas está compartilhado para o mundo. E tem muitas pessoas sendo salvas através dessas transmissões de internet. Então você que está me ouvindo, e que se entendeu como uma pessoa que precisa ser transformada por Jesus, que é um quadro sujo, arranhado, eu estou falando isso a nível espiritual. Saiba que Jesus é o melhor e maior especialista em recuperar de vidas humanas. Então abra seu coração, convide Jesus para ser o seu Salvador, arrependa dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, e a Bíblia diz que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo para a redenção, para o louvor da glória de Deus. Então entregue sua vida para Jesus. Você que está aqui presente, se você quiser fazer isso, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar por um momento, intercedendo pelas pessoas que ainda não são salvas. Então, tanto aquelas que estão aqui presentes, como aquelas que estão nos assistindo via internet. Você que está presente, que ainda não teve a oportunidade de entregar sua vida para Jesus, de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e é necessário que você o faça a nível público. Porque Jesus disse, aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas aquele que negar o meu nome diante dos homens, eu negarei o nome dele diante do Pai e dos anjos que estão nos céus. Então é importante que você declare que Jesus é o seu Salvador. Confesse
Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. A salvação acontece exatamente isso. A pregação da palavra, alcançando o coração, o Espírito Santo trazendo iluminação, então a pessoa passa a crer em Jesus como seu Salvador. Se você ainda não fez, está presente aqui nessa noite, levante a sua mão bem alta, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Não vamos delongar sobre isso, e você que está na internet, você pode fazê-lo, sem que nós estejamos olhando, porque Deus está olhando a atitude do seu coração. Segundo convite, segundo apelo, é o apelo de consagração. Só você e Deus sabe o que está passando na sua vida, no seu coração, na sua mente. Deus sabe se você tem sido uma feitura ou uma feiura. Deus sabe. E não estou falando do passado, estou falando do presente, agora. Nessa semana, hoje. Se você tem que se preparar para a volta de Jesus, está em comunhão para o momento do arrebatamento da igreja. Então, se você deseja consagração, sinceramente em seu coração, entendendo que você pode ter uma performance melhor, você pode desenvolver dons espirituais, você pode ser uma verdadeira feitura de Deus, uma obra-prima de Deus, que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, que você já tem, você já é. Mas falta uma decisão sua, uma certa volatilidade, uma certa decisão, uma certa evolução, uma certa querer abrir o coração, abrir para essa perspectiva, pensar nessas categorias de forma intencionalizada. Se coloca em pé, eu quero orar com você e por você nessa noite, em nome de Jesus. Você também que está nos assistindo, aonde você estiver, se você tiver condições, se coloque em pé como gesto de fé e de querer a consagração em sua vida para ser uma feitura de Deus, uma obra-prima de Deus, como diz a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas cumpre os propósitos e desígnios pelo qual o Senhor a destinou. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida, cada coração, o Senhor sabe aqueles que são salvos, aqueles que não são salvos, o Senhor sabe aqueles que são consagrados, aqueles que não são consagrados, aqueles que desejam ser consagrados, aqueles que desejam ser salvos. Portanto, ó Pai, que o Espírito Santo complete a obra em cada coração, que a mensagem venha ressoar em seus ouvidos, em sua mente, em seu coração, talvez lembrando as histórias, fazendo as comparações espirituais, como o próprio Jesus nos ensinou a contar as histórias e fazer as aplicações espirituais. Que o Senhor realize a obra em cada vida, em cada coração que está aqui nessa noite, aqueles que estão nos assistindo na internet, e que todo o resultado aqui seja para o louvor da Tua glória, que assim seja, no nome de Jesus. Permita-me e permita aos meus irmãos que possamos ter a lucidez espiritual para consagrar nossa vida, para que sejamos feitura de Deus, obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou anteriormente para que a praticássemos. Que assim seja, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém.